E o Ideia Jangadeiro está de volta, hoje com o montanhista Rosier Alexandre, que vai responder uma pergunta que foi no ar. Alexandre, o que é uma expedição franciscana? Uma expedição franciscana é quando você começa a economizar além da conta. Você vai comprar equipamentos muito baratos e essa economia começa a comprometer a sua segurança. Ok. Já fez alguma expedição franciscana? Já. Minha primeira expedição à Aconcagua foi bem franciscana. Sofri, passei perrengue, congelando, já sofri para valer. Bem, para um bom montanhista, quais são alguns mandamentos que, na sua opinião, é importante que sejam observados? Bom, eu acho que cada pessoa tem seus próprios valores. No meu caso, tem uma coisa que eu carrego sempre, o cume para mim é opcional, apesar de ser um objetivo. Mas voltar para casa, esse é obrigatório. Então, só vou até onde eu tenho segurança, tranquilidade, que eu vou com segurança e posso voltar para minha família. Você sempre falou, na entrevista você falou várias vezes na sua família. Sua família apoia, né, essa sua ousadia? Essas suas aventuras? Apoia. Inicialmente foi difícil para eles. Eu imagino, para um brasileiro já não é muito comum você escalar montanha gelada. Agora imagina um nordestino. Minha família morando lá numa cidadezinha do interior, uma cidade bem pequena. No começo ficaram meio assustados, mas o nível de relacionamento que eu tenho com meu pai e minha mãe, apesar de já acharem bem idosos, meu pai tem 83 anos, minha mãe 81, mas então bem saudáveis, mas eles me conheciam, sabiam o nível de responsabilidade que eu sempre tive com a minha vida, então eles ficaram meio receosos, conversaram comigo, mas viram que eu estava firme na ideia e apoiaram sempre. Sua família é muito numerosa, você tem 8 irmãos? Eu tenho 8 irmãos. Você é o único montanhista? O único. Os outros ficaram em Monsenhor Tabosa? Os outros são normais. Agora, antes de você ser montanhista, você se aventurou por algumas outras atividades, né? Já trabalhou na agricultura. Isso. Já trabalhou no laboratório, numa loja de imóveis, até gerente de cabaré. Nossa, vocês foram buscar isso? Oh, claro, como é que foi eu fui isso? engraxate, fui vendedor de rua, já fiz muita coisa. Mas assim, desde a infância sempre fui muito esperto, assim, eu tinha vontade de construir, eu comprava galinha, vendia, fazia alguma coisa assim, eu pegava fruta do sítio do meu pai, vendia na cidade. E o meu irmão, essa história do cabaré, eu já até quase apanho, por isso me disseram que não é para falar mais disso. Mas o meu irmão trabalhava nos Correios e estudava à noite e ele comprou um barzinho, digamos um barzinho, mas era um barzinho onde eu vendia a pinga na frente e tinha uns 2 quartinhos mais no fundo e tinha umas moças que iam sempre por lá e eu só podia vender a pinga no balcão, eles pegavam e tomavam lá atrás, né? Então eu passei um bom tempo administrando esse barzinho. Com o passar do tempo é que eu fui descobrir que aquelas moças não eram tão... Não eram garçonetes. Não eram tão garçonetes, né? Eu fui descobrir isso depois, mas foi bem interessante essa experiência também. Ok, o Rafael quer fazer uma pergunta. Rosier, eu imagino que o tempo que você fica no cume é muito curto, dependendo então da montanha. E eu te pergunto assim, existe um tempo de contemplação, assim, é possível? Ou você ainda está numa técnica, você, enfim, está muito mais preocupado com a questão técnica, de como é que desce oxigênio e tal? Existe esse tempo assim de contemplação, o que passa nesse momento assim, fora a questão técnica? Existe, Rafael. Cada montanha é única. Para cada montanha que eu vou escalar, eu tenho que ter um planejamento específico. Uma eu tenho que puxar trenó, uma outra parede de gelo, outra parede de rocha. Enfim, por exemplo, Everest existe um horário, 14 horas. É o horário de você dar meia volta. Não, mas eu estou a 100 metros do cume. Não importa, estou a 50, estou a 30 metros. Após esse horário, é como se os deuses da montanha, na verdade os deuses não, é o clima mesmo que começa a mudar. Quem não chegou no cume até 14 horas, onde tiver desça. No Aconcagua, há uma prudência até 16 horas, só que isso eu não acho aceitável. Mas alguns acham até 16 horas. É muito tarde. Aconteceu com um casal de brasileiros, chegaram no cume 18 horas, como é verão, tem luz, está tudo muito claro, eles se empolgaram e foram para o cume. Só que chegando lá, pegaram uma noitada com frio muito grande, praticamente congelando, e não conseguiram descer. E o cara terminou morrendo. Isso foi na minha primeira expedição. Então, tem um limite para você estar no cume da montanha. Agora, o tempo que você fica no cume, tanto pode ser dependendo do horário ou do seu estado físico. Por exemplo, a Aconcagua eu fiquei uns 45 minutos no cume, mas eu cheguei 13 horas, cheguei no horário legal. A última que eu cheguei no Alasca, lá praticamente não tem muita diferença. Esse período tem 21 horas de sol por dia. Então você chega no cume, eu fiquei ainda em torno de 30, 32 minutos. Eu sei até pelas fotografias, da primeira até a última, depois que a gente vai ver esse intervalo de tempo no cume.
A preocupação grande que a gente tem é, se puder descansar um pouco no cume, isso é muito bom, até porque 80% das mortes acontecem na descida. O último brasileiro que morreu no Osso del Salado, no maior vulcão da Terra, foi na descida. O último brasileiro que morreu no Aconcagua foi na descida. O último brasileiro que morreu no Everest foi na descida. Enfim, a descida é 20% do tempo e 80% das mortes. Então, se a gente chegar cedo para ter tempo para descansar, isso é muito bom. Rosier, aproveitando para falar nessa coisa da chegada ao cume, como é que é possível ter certeza que o montanhista chegou até o cume? Existe alguma espécie de registro? Ele tem que tirar uma fotografia por obrigação? Como é que é feito esse acompanhamento? E se existem casos de pessoas que mentiram, que conseguiram completar a expedição e, na verdade, não chegaram até o fim? Bom, hoje, com equipamento fotográfico, é muito fácil. Existem peritos que você joga uma imagem na tela do computador, ele tem noção se ela foi manipulada, até pelo registro da própria máquina, o horário que foi feita a fotografia, e mais do que isso, você leva hoje, praticamente é acessível a todo mundo, um GPS que você leva, você fotografa o GPS e fica registrado. O GPS não tem como manipular, jogar uma coordenada de uma altitude ou de um lugar que você não teve. Então, tem muitas formas. Agora, realmente, já aconteceram vários casos no Brasil e no mundo inteiro, inclusive envolvendo brasileiros, que não chegaram no cume, tentaram dizer que tinham chegado no cume, enfim. Infelizmente, em todos os lugares tem esse tipo de coisa. É lamentável. Rosier, até chegar ao cume de uma montanha, além de um cansaço que deve ser extremo, físico, ao desgaste psicológico, mas chegando lá, qual é a sensação de um montanhista ao chegar ao topo? Assim, você compararia ao quê? Olha, eu vou te falar, não é a sensação de euforia que a gente imagina. Eu, desde moleque, eu gostava de plantar bananeira. Tá a cabeça no chão, segurar assim, botar as pernas pro ar. Eu achei que quando eu chegasse no cume do Aconcagua eu ia fazer isso. Mas você não tem condições de fazer isso, a quantidade de oxigênio é muito pequena, e pensando ainda, sabendo essa estatística que eu te falei, 80% das fatalidades são na descida, você ainda está muito tenso, você sabe que gastou 80% do tempo da tua expedição, 80% do esforço físico, mas na verdade você tem daqui para frente 80% do risco de um acidente fatal, então você está muito tenso. Só quando você chega no último acampamento embaixo, onde não tem mais uma parede de gelo, não tem mais uma greta, aqui sim eu estou saindo da montanha, aí naquela hora que a ficha vai cair, e na verdade não cai muito, você está meio que embriagado com a falta de oxigênio, você está muito cansado. Imagina, eu sou muito pequeno, tenho 1,69 m, saí daqui pesando 79 quilos, estava forte pra caramba, perna grossa, braço. Quando eu cheguei aqui de volta, já estava com 15 dias comendo porcaria lá nos Estados Unidos, eu ainda estava com 5 quilos abaixo do meu peso. Eu devo ter perdido algo como 9 quilos. É um desgaste muito grande, orgânico. Você chega meio arrasado, então você está ali querendo se recuperar. Eu peguei uma ferida muito grande no calcanhar, uma bolha que se tornou um troço gigantesco. Isso doía demais. Então você quer largar a montanha assim. Aí quando você chega no hotel, as coisas vão caindo, mas essa ficha cai devagarinho. No dia a dia, eu estou em casa vendo os vídeos que, na verdade, eu vivenciei, mas num nível de tensão que eu não curtia. Agora que eu estou vendo o vídeo em casa, com calma, nossa, aí é que você começa a curtir aquilo ali. Não é muito uma curtição do cume. Mas uma coisa boa é a gente aprender a administrar que não pode pensar só no cume, mas todo o planejamento. No momento que você marca uma data da expedição, que você começa a comprar equipamento, começa a treinar e ver a evolução do teu rendimento físico, tudo isso é gostoso, tudo isso faz parte. Então você não pode ficar pensando só no ponto final, senão a gente perde todo o caminho. Ok, Arthur? Você falou da questão das fotografias, dos vídeos que você faz e na hora nem vê direito. Hoje, com esse boom de internet, redes sociais, como a avanço da tecnologia, vai chegar um tempo em que o montanhista vai fazer uma expedição ao vivo, em tempo real, pela internet, com transmissão, colocando todo mundo que está envolvido no projeto para acompanhar com ele. Você acha isso possível, viável? Arthur, não tenha dúvida que é possível. Hoje nós já temos equipamentos que devem pesar 70 gramas. O esporte você pode colocar aqui do lado, na cintura, no bolso, e a tua família, os amigos, pode acompanhar no mundo inteiro, acompanhar por a internet, em tempo real onde você está, a altitude e as coordenadas. Se você está paradinho, ele está há 2 horas que ele está parado no mesmo lugar, ou se ele está se locomovendo. Isso já é um passo. O outro é, com toda a tecnologia, vamos citar só um exemplo. Se a gente imaginar 20 anos atrás, as pessoas escalavam levando uma lanterna de mão ou uma lanterna de cabeça, a cada 2, 3 horas as pilhas acabavam, você tinha que substituir, tinha que levar alguns quilos de pilha. Hoje, você leva uma lanterninha de cabeça que pesa 70 gramas, com 3 pilhas palito, ela me dá 250 horas de luz. Ou seja, resumindo, eu passo um ano viajando, usando a lanterna, você esquece. Por quê? Porque é LED, isso é tecnologia. Eu tenho certeza, hoje, por exemplo, se eu quisesse fazer uma expedição em tempo real, me acrescentaria
quase 4 quilos a mais de peso na mochila, e eu poderia ter uma câmerazinha como essa, uma GoPro, que deve pesar 150 gramas, eu deixava ela no capacete transmitindo ao vivo para o mundo inteiro. Então não é mais uma coisa. Eu acredito que esses 4 quilos, em mais 10 anos, isso pode se transformar em poucas gramas e alguém ter um transmissor literalmente aqui e as pessoas acompanharem em tempo real o que está acontecendo. Ok. O Ideia Jangadeiro vai agora para um rápido intervalo. Até já.